Olá, neste vídeo irei resolver com vocês o seguinte problema. A reação A mais 3B resultando em 2C ocorre na fase gasosa em reator do tipo batelada a temperatura e pressão constantes. O volume racional no tempo zero corresponde a 22 litros e o reator já contém uma certa concentração de A e B no reator. O problema nos pede os perfis dos números de moles das espécies químicas e do volume ao longo do tempo e também a conversão em relação ao reagente limitante, variando de acordo com o tempo. O problema nos fornece a equação da taxa reacional e em vídeo anterior eu mostrei que o sistema que precisamos solucionar no MATLAB é este aqui, destacado no quadrante verde. Vamos para o MATLAB. Vou criar aqui um novo script, começar escrevendo clear all e CLC e vamos salvar este arquivo, vou nomeá-lo como prob3. Primeiramente, eu vou escrever aqui no script todos os dados que são fornecidos no problema. Sabemos que o volume no tempo zero é igual a 22 litros. Sabemos também as concentrações de A, B e C. Então, A, tudo em mol por litro, tá? B. B tá 3,5. E C. O C vai ser igual a 0. Sabemos o valor da constante cinética, que é igual a 0,8. E a temperatura, que é 180 graus Celsius. E o tempo final aqui, ele não informou. Então, vou colocar um tempo final aqui de 1 hora. Vamos colocar 60 minutos. Eu vou criar um vetor tempo, onde vai ter a informação do tempo inicial e do tempo final. Vou criar um vetor com as condições iniciais do problema, que são os valores das concentrações, não, que são os valores dos números de mols de A, B e C no tempo zero. Então, temos que no tempo zero, o número de moles de A corresponde à concentração de A nesse tempo, vezes o volume do sistema. O mesmo eu vou dizer para o B. E para o C eu vou colocar 0 direto, porque eu sei que não existe C neste momento dentro do reator. Eu vou calcular uma variável N0 aqui, que vai corresponder ao número total de mols neste tempo, ou seja, no T igual a 0. Então, pronto. Vou também fazer a chamada do integrador, ty igual a ODE 23. Vou criar aqui uma função chamada bat, tempo e CI. Para resolver, né, o sistema de DOs, eu vou precisar informar, né, lá dentro do balanço material o volume no tempo zero, o número de moles das espécies também no tempo zero e o valor da constante cinética. Ao terminar a integração, eu vou recuperar os meus valores, os números de moles de A, que vai corresponder a todas as linhas da coluna 1 de Y, o NB, que vai corresponder a todas as linhas da segunda coluna de Y, e o NC, que vai ser igual a todas as linhas da coluna 3 de Y. E aqui eu vou, então, escrever a minha função bat. Eu vou escrever no próprio arquivo main. Então, function dy dt vai ser igual a bat
t, y. End. Então, eu vou copiar aqui já as minhas variáveis globais. NA vai corresponder ao Y1, NB, Y2 e NC, Y3. Vou criar a variável NAQ, que vai corresponder ao tamanho de Y, e vou inicializar o meu dy dt, que vai ser igual a zeros, NAQ, vírgula 1. Ou seja, o meu dy dt está sendo aqui igual a um vetor zeros de uma coluna e 3 linhas. Eu preciso escrever os valores de dy dt que correspondem a dna dt, dnb dt e dnc dt. Só que todos eles dependem do valor do volume. Então, primeiramente, eu preciso escrever esta expressão aqui para o volume antes de começar a escrever os valores de dy dt na minha função BAT. Então, o volume vai ser igual a soma do número de moles no tempo t divididos pela soma do número de moles no tempo t igual a 0. Então, aqui eu vou colocar que vai ser Na mais Nb mais Nc vezes o volume no tempo 0 divididos pelo número total de moles em t igual a 0. E agora eu posso escrever quem é dy dt1, que corresponde a dNA dt. Então, agora, como estamos tratando de uma reação embatelada, a gente não tem nem entrada, um fluxo de entrada nem de saída, só temos o termo correspondente à reação. Então, aqui em relação a Na, vai ser menos K vezes Na vezes Nb elevado ao quadrado, divididos pelo volume elevado ao quadrado. Essa expressão eu estou pegando daqui, tá? Isso. Em relação a B, o que vai acontecer? O B, ele tem o coeficiente estequiométrico 3. Então, vai ser menos 3 vezes a taxa reacional. dy dt2 vai ser menos 3 vezes K vezes Na vezes Nb ao quadrado divididos pelo volume ao quadrado. E dy dt3, que é em relação à variação do número de moles de C em relação ao tempo, vai ser mais 2 vezes a taxa reacional. Então, mais 2 vezes essa taxa. E aqui vai ser NC dt. Prontinho. Agora, eu vou fazer a programação dos gráficos, tá? Então, a primeira figura vai ser em relação ao número de moles de A, B e C, e a segunda em relação ao volume por tempo. Então, plot TNA azul triângulo, line white 2. Hold on, porque tem mais de uma série. NA, NB e NC. Vamos colocar aqui o limite para o eixo X, que vai ser 0 e TF. E o título dos eixos, né? Eu vou colocar que o Y label vai ser igual
Aqui eu esqueci do parênteses. O Y-label vai ser igual a N, que é número de mols. Font size. E o X-label tempo em minuto. Isso. Hold off. Em relação ao volume, a gente toda vez que vamos calculá-lo aqui dentro, a gente não está salvando esse valor. Então, aqui fora, a gente vai perder ele. Eu vou primeiro rodar com somente plotando o número de moles das espécies. Vamos lá. O tempo reacional realmente ficou muito grande em relação à dinâmica aqui da reação. Tá? Então, eu vou diminuir o tempo, vou colocar aqui 10 minutos, só para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Pronto. Então, ele não plotou aqui a legenda. A gente colocou legenda? Não colocamos, só para conseguir diferenciar. Legend. Primeiro corresponde a NA. NB. NC. Pronto, então temos o NA diminuindo, o NC aumentando e o NB também diminuindo. O NB está caindo bruscamente aqui. Agora, se quisermos determinar também, calcular a variação do volume, né? Se a gente quer determinar o volume ao longo do tempo. Uma solução seria a gente escrever uma função para o volume. Eu acho que fica mais fácil. Então, vou escrever aqui function V igual a vol, e ele recebe o número total de moles, o número inicial de moles e recebe o volume inicial. E aí vai ficar mais fácil, que eu boto V vai ser igual ao N, V0, N0. Eu vou colocar aqui um ponto, porque se esse número aqui for um vetor, né, ele tem que fazer a conta ponto elemento a elemento. Então, aqui eu vou e chamo o volume. O segundo argumento tem que ser o N0. E o terceiro argumento, o VT0. Então, aqui eu vou fazer essa chamada também. Então, a minha figura 2 vai ser tempo com volume. Pronto, então temos uma queda brusca aqui do volume ao longo do tempo reacional. Ele também pede o perfil de conversão ao longo do tempo. Então, para a gente, estamos tratando aqui de um reator em batelada, né? E a conversão em relação ao reagente limitante. O reagente limitante aqui é o B, o componente B, tá? Então, conversão em relação ao componente B. A conversão vai ser igual ao NB no tempo zero, então eu vou escrever este valor aqui, menos o NB divididos pelo NB no ponto zero, vezes 100, se isso aqui for em relação à porcentagem, de 0 a 100. E vamos fazer o gráfico da conversão.
ele alcança já a conversão de 100%, bem rápido, né? Então, em torno aqui de 4 minutos, essa conversão já foi alcançada. A gente consegue também ver como essa reação ela é muito rápida, se a gente vier aqui e diminuir um pouco esse valor da constante cinética. Se eu diminuir em 10 vezes, aí a dinâmica é mais devagar, mas estamos alterando aqui tudo, né? O valor da velocidade da reação. Só para vocês verem como é o perfil aqui do número de moles das espécies. Bom, neste vídeo ficamos por aqui. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Até mais!